que é uma maior dificuldade da nossa geração é saber lidar com problemas, né? Resolver problemas. E, como foi falado bastante, hoje requer um conhecimento de mais áreas para conseguir resolver um problema. Né? Então, você teria alguma dica assim, para desenvolver esse pensamento, esse raciocínio de desenvolver problemas? Primeiro que vocês, engenheiros, vão estar à volta de problemas. E isso é o dia a dia, né? Nunca vi tanto problema na vida do engenheiro que nem nós, né? Assim, ó, eu, pelo menos, penso que é uma coisa que a gente vai adquirindo com o tempo, né? Para vocês terem ideia, ali na empresa já passaram vários estagiários, sabe? Muitos estagiários, toda hora tem estagiário. E a gente observa, assim, e muitas vezes pequenas coisinhas, sabe? Tira o sono da pessoa, ela fica estressada, não sei o quê e tal. Mas é normal, né? É normal. A minha sugestão, assim, eu também, uma época, hoje já tô mais frio para algumas coisas, sabe? Mas eu também tive uma época que eu me estressava demais com problemas, né? Eu não sabia administrar os problemas. O que tem que se fazer nessa questão é tentar identificar a gravidade ou o risco de cada problema e trabalhar um por vez, né? Claro que quando se fala assim, vamos lá, tem 5 problemas, vamos fazer uma matriz Gucci, né? E começar pelo mais grave. Ok, isso é uma coisa. Agora, em volta do problema, tu vai ter pessoas, tu vai ter pressão, tu vai ter cobrança, não sei o quê, parará, parará. Aí chega naquele ponto que eu falei antes. Quando nós temos um problema para ser resolvido, e a gente tratar esse problema de modo profissional, usar metodologias, usar algumas ferramentas para criar argumentos contra ou a favor do problema, a gente consegue se prevenir de algumas coisas, né? Então, eu diria assim, nesse sentido, é importante ter esse cuidado, né? Sempre quando for, ou quando estiver envolvido com problemas, né? Tentar entender o que tem em volta dele e claro, ver o que é mais crítico, né? Mas nunca entrar de forma amadora, assim, no problema, né? Porque aí tu vai conseguindo administrar tudo que for variável além do problema. Não sei se tu respondi. Sim. Obrigado. Mas é bem assim, o que eu diria assim, quando eu falei antes que a gente tem que ser um pouco frio para essas coisas, quando tu cria uma certa frieza para análise de algumas situações, tu consegue manter um raciocínio mais claro, né? Uma coisa que eu não gosto, e às vezes acontece, na empresa também acontece, surge alguma coisa e tem que parar tudo para resolver aquela situação. Pô, eu não gosto disso, eu detesto isso, mas aí tu olha assim, tá, mas peraí, o problema tá lá, tá acontecendo isso, aquilo, beleza, vamos lá, então vamos lá fazer. Mas aí tu chega lá, tu primeiro observa, tenta entender os fatos e não sai cortando, serrando e batendo e não sei o quê. Né? Então sempre tem que dar aquela respirada e ver o que está em volta do problema para daí tomar uma decisão. Não é simples, claro que não. Aproveitando o gancho dessa pergunta, agora eu vou mais para a tecnologia, tá? Agora que eu entrei na John Deere, eu estou visualizando um cenário um pouco diferente do que eu tinha de conhecimento trabalhando numa empresa familiar. E talvez tu tenha essa visão também de lá, da empresa que tu estás. O que de ferramentas hoje vocês utilizam? E daí agora eu trago tipo Power BI, plataforma, sistema, que auxilia vocês nesses processos, porque geralmente do que eu conheci de engenharia de processo de dentro da John Deere, os problemas estão acontecendo toda hora, a gente tem que ir resolvendo conforme dá, colocando o que é prioridade, e é aqui, ó. Me falaram bem assim, se tu quer ter uma agenda bem feita, bem organizada, não é uma engenharia, porque tu não tem agenda. Não tem. Essa está acontecendo e a gente utiliza de algumas ferramentas para isso. O que aí vocês utilizam para ter esse acompanhamento ou essa visão do que está acontecendo? Ou dos problemas que estão surgindo? Na empresa funciona muito bem o MES,
que é para gestão de dados, né? Então, eu diria assim, na questão dos dados, a empresa tem um software, um ERP. Aí nós temos todas as máquinas que executam algum tipo de processo, desde torques, corte, colagem, moldagem, tudo isso tem comunicação com o MES. Então, é 100% rastreado, 100% controlado. Essa tecnologia de ponta, vamos dizer assim, que se usa na gestão das informações. Para os projetos de melhoria Six Sigma, que a gente está fazendo alguns ali, a gente utiliza só o Minitab. E tem um software que é utilizado lá, que eu não lembro o nome agora, para fazer a atualização do layout da fábrica. Então, o layout é atualizado toda semana, quando tem mudanças e tal. Mas, fora isso, aqui na planta não existem outros softwares, não. A gente só... Claro, aí tem as ferramentas para fazer gestão das demandas internas, mas não software assim, Power BI ou qualquer outra coisa. Como é que vocês fazem análise desses resultados? Por exemplo, a gente quer mensurar quanto foi a produção. Isso automaticamente esse ERP faz? Ou vocês ainda têm que buscar outras alternativas para essa visualização dos resultados? Não. Como o MES funciona bem, ele tem todas as máquinas interligadas, né? Então, nessa parte das máquinas que estão ligadas ao MES, a informação é em tempo real. A empresa tem um sistema ERP e tem um outro sistema que é junto do ERP, mas ele é separado, que faz exclusivamente esse controle dos dados pelo MES. Aí sim, a parte operacional, a montagem, que envolve o operador mesmo, aí é o controle paralelo. Aí tem uma pessoa que só fica coletando os dados e tabulando eles no Excel. Aí isso é feito em paralelo. E tudo que é operacional continua sendo operacional até chegar no sistema, tem que lançar no sistema. Mas a parte de máquina é tudo automatizado, tudo em tempo real. Inclusive, eu estou fazendo um trabalho agora de verificação fazendo um CPK dos torques. Então, nós temos equipamentos tudo da Atlascópico, e aí tem um software da Atlascópico que nós acessamos, é online, para buscar os dados de torque de tudo que for dado torque lá. Mas, assim, outros não se utilizam, não. Aí, claro, aí tem os softwares das máquinas, né? Que são as prensas, os CNCs, os robôs de cola. Isso tem software específico, né? Que aí, inclusive, o fornecedor faz acesso online, quando precisa fazer manutenção, coisa do tipo. Eu não sei se tu comentou, tá? Agora, sobre especificamente o projeto que está aí. Quanto é a produção hoje? Ou ele é um produto bem personalizado? Quanto é a quantidade? Quanto que é a produção? São 35 carros por dia. Nós produzimos, no caso, 70 portas por dia. Previsão que deve ir lá para novembro, acho que é passar 40. Mas não é assim uma produção... A Auto Europa, por exemplo, o T-Roc, que é um carro da Volkswagen, eles fazem ali 650, 700 por dia. Esse da Porsche é um volume um pouco menor. Também, né? Vamos comparar no valor. O básico parte dos 200 mil euros. Só quem trabalha na empresa nunca. Tem só 2 lugares, não é muito bom. Antes o senhor comentou sobre os motores que são feitos bastante no Excel, através de planilhas, né? Como que a gente pode deixar de utilizar esses motores manuais para utilizar mais, então, o ERP? Uma visão mais sistêmica. Sim. Sabe, uma mudança de cultura possa utilizar menos planilhas, né? Sabe? É difícil encerrar de utilizar algumas planilhas e passar a usar o ERP. É que a empresa tem que investir no ERP, né? Primeira coisa.
às vezes, porque o ERP, esses softwares, na verdade, eles são adquiridos por módulos, né? Então, às vezes, a empresa adquire o basicão lá e algumas coisas que precisaria não são adquiridas, né? Pelo custo ou qualquer outra coisa. E aí acaba o Excel fazendo parte disso. Só que o problema é que a gente sabe, né? No próprio ERP acontecem muitos erros, né? De lançamento. E aí tu imagina, se tem erros do ERP que já faz um tratamento dos dados. Aí tu imagina no Excel como é que pode ser. Mas o pior, às vezes, é empresas que têm o ERP assim, bem robusto, né, continuam insistindo no Excel, né? Isso é nada contra o Excel, ele é ótimo, mas o problema é a desconexão que gera, né? E aí tu perde o controle de estoque, perde programação, prazos e uma série de problemas, né? Mas sim, um pouco é cultural também, né? Porque, mas a minha planilha, porque não sei o quê, mas eu sempre fiz assim, blá, 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 blá. Essas conversas que não têm fundamento. E como Mas é que acontece. E como é que tu vê essa questão? Porque a gente às vezes enfrenta esse tipo de situação com pessoas que utilizam o Excel há muito tempo, né? Então isso Sim, enraizou. vem. E aí a nossa geração vem muito com essa história de implantar softwares intercomunicáveis que facilitam essa extração de dados, né? Então, como eu falei, a Power BI. A gente está usando o Power BI para dar um tchau e bênção para o Excel. E aí tem muitas empresas e aí pessoas que trabalham nessas organizações que não têm esse mesmo viés. Como é que tu vê a próxima geração que vem depois de nós? Vai vir mais acelerado ainda. Aí vocês vão precisar se adaptar e aceitar o que eles querem mudar. E aí a Mas, minha pergunta que fica é, Portugal hoje, a gente daqui tem a visão de que é uma cidade, é um país, cidades aí em Portugal, que são uma cultura de pessoas mais velhas, né? Tanto que fala que jovens saem daí. E aí, como é que tu vê essa nosso interesse em sair daqui do Brasil para poder estar nesses países e a nossa briga por espaço, sabe? Não sei nem se é uma briga, de fato. Tem suas diferenças, sim. É um país, como eles falam, né, de pessoas velhas, mais velhas. E se nota, assim, alguma diferença, né? Porque, por exemplo, algumas aulas no mestrado a gente não pode nem pegar o celular, né? O professor chama atenção. Computador não se utiliza em sala de aula. Se desse certo, Vocês aí brigavam por tomada, né? A sala de aula que eu faço no mestrado tem 2 tomadas. Então, existe uma diferença, sim, tem uma diferença importante, sim. Não que não tenha tecnologia aqui, tem muita tecnologia, mas essa parte, eu diria assim, dessa cultura de utilizar aplicativos, softwares e não sei o que e tal, dá a impressão que aqui está um pouco mais lento ainda. Mas essa é uma questão, assim, numa empresa, por exemplo, Power BI vai começar a utilizar, ou tu vai começar a utilizar qualquer outra coisa lá, sempre vai ter alguém dizendo, pois é, não sei o quê. É 45 graus, mas pois é, mas 90 graus, não sei o quê. Sabe? Isso é uma coisa do ser humano, né? E aí, nas minhas experiências no Brasil e agora em Portugal, assim, quando olhar para a questão do ser humano, isso é tudo igual, é ser humano. No Brasil é Portugal, na China é tudo a mesma coisa. Quando entra nessas questões assim mais pessoais, é tudo muito parecido. É tudo muito parecido. E tu teve que desenvolver alguma habilidade, porque agora tu tá trabalhando com pessoas de uma cultura diferente, sendo um brasileiro, que é também, querendo ou não, um asterisco na visão deles, alguma habilidade para ter esse relacionamento com as pessoas da equipe que tu trabalha? Eu do meu perfil, assim, eu já sou mais analítico, né? Eu não saio dando porrada, né, de primeira, né? Então isso acho que favoreceu muito, né? Porque
eu não tive problema com ninguém aqui, assim, de relacionamento interpessoal, tudo muito... Por mais que às vezes eu assisti algumas situações e o negócio pegando fogo, né? Mas como não era comigo, eu ficava de boa, né? Mas assim, não tive, eu não precisei, porque eu sempre sou mais de analisar, entender o perfil, e aí depende da pessoa, eu vou chegando de um jeito ou de outro, né? Eu não chego de qualquer jeito em qualquer um. Então eu particularmente assim, não precisei me adaptar, porque algumas situações que a gente presenciou ou vivenciou aqui, tu meio ignora, e não dá muita bola também, né? Até porque a gente foi entendendo, né, que aqui tem um perfil de comportamento diferente, né? Mas eu não tive assim necessidade de mudar muito, me adaptar, ou porque não tive nenhum tipo de problema assim mais sério, né? Não, é bacana isso, porque pra gente não é. A gente não consegue visualizar como é que funcionaria, né? Porque às vezes existem lugares que tu vai para fora que existe esse preconceito com os brasileiros. Então, Sim. vai entender porque, querendo ou não, se a gente for querer ser engenheiro lá, a gente já pode ir com algumas habilidades a mais, né? Claro. Existem, vamos dizer, eu nunca tive problema nenhum, né? Mas tem o pessoal que fala um pouco dessa questão da xenofobia, não sei o que lá. Mas também é um pouco da forma como as pessoas chegam, né? Porque a gente vê alguns comportamentos de brasileiros aqui que é melhor dobrar a esquina para não desconfiar que a gente é brasileiro também, porque envergonham, né? Então, assim, quando eu falo muito da xenofobia, eu não sei o que motivou que um português fosse xenófobo, né? Talvez teve alguma razão para isso, né? Não sei. Mas sim, claro, tem alguns portugueses aí que são meio estressados, sim. A pergunta que não quer calar, a gurizada que quer saber. Tem mate aí? Tem erva mate? Não, eu estou há 2 anos sem chimarrão. Verdade. Só no café. Só no café. O Gabriel tá empolgado de me oferecer um mate. Eu não senti falta do chimarrão, sabe? Mas a gente toma bastante café, né? Porque existe erva mate aqui, cuia, chimarrão, bomba, existe, mas a erva tá em torno de R$50 o quilo. Eita! Então, por mais que a gente ganhe o salário aqui em euros, né? Mas eu acho que não vale a pena. Bastante caro. Só para Bastante caro. momentos especiais. Não. Só para comemorações. O professor espera tomar mate. Aí dá para tomar uns vinhos no lugar do chimarrão. Então já dá pra tomar. Eu vivi mais. Se vocês, não só pensando em atuar na engenharia de processo, mas muito do que a gente falou, das dicas ali que eu passei para vocês, se aplicam em qualquer área, né, dentro da engenharia, né? Se vocês forem engenheiro de produto, PCP, qualidade, as coisas não mudam muito, né? Quer dizer, aplicar ferramentas e ter sempre uma metodologia embaixo do braço para usar, ou argumentações bem embasadas, né? Isso vai valer para engenharia de processo, produto, qualidade, qualquer área, né? Nunca se apresentem desarmados, né? Vocês vão numa reunião apresentar alguma coisa ou discutir algum assunto sem estar embasados, vocês vão levar pancada, né? Então não vale a pena. Então se habituem. Na engenharia é isso, né? Engenharia é que nem o meu gestor sempre fala, se o problema está lá na fábrica, vamos dar um jeito de resolver, só que a gente não pode fazer uma gambiarra e deixar lá a gambiarra lá, né? Faz a gambiarra para a linha continuar rodando. Pega a manutenção, vai lá e faz o que tem que fazer. Mas depois tem que insistir no problema e deixar a coisa como tem que ser, né? Então, porque não adianta, uma hora ou outra alguém vai lembrar, vai cobrar, e aí, pois é, não sei o quê. Então, na engenharia tem disso. Sempre usem uma base boa, né? Para aquilo que vocês vão fazer, o que vão apresentar, é muito importante. E que nem eu falei, né? Tanto no Brasil quanto em Portugal, as pessoas são muito parecidas, têm comportamentos parecidos, mimizentas e não sei o quê. Mas essas coisas a gente tem que aprender a contornar, sabe? E eu acho que
Alguns talvez conseguem mais rápido, outros não, mas é muito do tempo e da experiência. A gente vai... Mas já levem para vocês, né? A hora que vocês vê alguém reclamando, choramingando, tá, vira as costas e não dá muita bola. Tem que tentar filtrar muita coisa, sabe? Senão a gente fica louco mesmo. E dentro da engenharia, que nem eu falei antes, a gente vai estar sempre envolvido com algum tipo de problema, né? Produto, processo, produção, vai sempre ter algum problema, porque são as variáveis do processo. E aí, se a gente leva tudo muito assim ao pé da letra, a gente fica estressado bem logo, né? Então tem que ir assistindo e experimentando as coisas como elas são para entender. Tem muita resiliência. Mas no final é legal. A última pergunta, professor. Qual é o horário comercial de Portugal? Horário comercial? Horário de trabalho, horário trabalhado. Ah, sim, são vários horários, né? Lá na empresa ela trabalha 24 horas, então... mas eu entro 20 para as 8 e saio 20, 15 para 5 da tarde. E aí tem uma hora de almoço. Mas depende, né? As lojas, assim, comércio já muda um pouco, né? Eles abrem um pouco mais tarde e vão até de noite. Mas nós, na engenharia, é esse horário, né? Claro, tem dias que eu fico até 10 da noite, às vezes. Depende do caso, né? Já aconteceu algumas vezes. Mas aí paga hora extra, né? Compensa de alguma outra forma. Era isso. Era isso, então? Isso então, Silene. Deixar ele Tá dormir. bom? 1 hora da manhã, quase. Prefere um Porsche ou um Fusca? O Fusca dá muito problema. Ele não, Eita, Fusca. não escolheu o Porsche, mas negou. Depois vocês escolhem melhor. Tá, junta aí. Vou agora, todo mundo atenção. X olhando pra cá, né, gente? Alface. Alface. É Cuca. Fuca. A prof vai pagar Cuca hoje. Eu já paguei. Cuca. Viu? Ó, o nosso professor tá bom, Sirne. Tá, agora nós vamos fazer então uma selfie. Tirou uma gente sem foto. Tirar do teu lado. Ele não aparece. Eu ia desligar pra gente. Aqui. Mais uma. Ah, desligar? A foto no escuro? Tu tá quase tapando o Cirnei ali. Alguém vem pro meu lado aqui ou não fica ruim? Ei, mais uma vez, muito obrigada pela participação. O pessoal tá morrendo de saudade, né? Ah, é? Tá bom. Grato pela tua participação em nome de todos aqui. Obrigado pelo convite. Esperamos vocês no final do ano para vir visitar, né? Tá bom, vou tomar uns... 9 de março, professor. Formatura? 9 de março. Epa! Eu acho que não vai dar. Eu devo estar aí em dezembro, devo estar por aí. Final de dezembro, acho que vou estar por aí. Vamos esperar, então. Obrigada. Tá bom, então, pessoal? Pode Obrigado a trazer vocês. os vinhos. Oi? Pode trazer os vinhos. A gente faz uma troca. E tu traz os vinhos. Vinho não falta aqui. Tá bom? Tchau, tudo bom pra vocês aí. Tchau. Tchau, até a próxima. É,